ganhou um novo capítulo, como eu falei, essa investigação sobre o caso Master, e agora com um impasse institucional, assim a gente pode falar, porque a Polícia Federal cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados, né, ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, além de familiares, empresários próximos a ele, na segunda fase da operação, que é chamada Compliance Zero. E entre os alvos, inclusive, estava Fabiano Campos Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro. Nessa operação, como eu falei, foram apreendidos carros de luxo, relógios, armas e cerca de R$650 mil em dinheiro vivo, e houve também um bloqueio em mais de 5,7 bilhões de reais em bens. Então, para iniciar, foi isto que aconteceu, isto que está acontecendo nesse momento. A Polícia Federal, então, está cumprindo esses mandados de busca, que são 42 mandatos, envolvendo tanto Daniel Vorcaro como pessoas ligadas ao banqueiro. Exato. E para a gente entender melhor, essa operação que foi autorizada pelo ministro do STF, Dias Toffoli, ele determinou que todo o material apreendido fosse enviado diretamente ao STF. E essa decisão gerou uma reação imediata da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, que alertam para o risco de perda de provas. Em investigações desse tipo, a polícia costuma extrair dados de celulares, computadores, nuvens digitais, documentos físicos também, e envia esse material lacrado ao Supremo para poder fazer essas análises. E isso, o envio para o Supremo pode atrasar o processo e até mesmo permitir a destruição de algumas provas. E diante dessa pressão, o Toffoli ele recuou horas depois e determinou que os bens e dados ficassem sob custódia da PGRF, que possui estrutura própria de perícia, embora a Polícia Federal não tenha acesso imediato ao material. Bom, e justamente isso que o Pedro explicou é quando a gente chama de impasse institucional, porque a gente tem duas grandes instituições, que é a Polícia Federal, o STF, o Ministério Público, enfim, envolvidos no caso Banco Master, e claramente há uma tensão entre cada órgão, né? Então, é uma disputa aí entre os dois, né? Entre até três, né? Se a gente colocar o Ministério Público também, para definir onde fica a prova, quem analisa, qual o impacto que tem, quem determina, né, o que pode acontecer, quais são os próximos passos. Então, tem um desgaste institucional entre cada um deles e, claro, também acaba trazendo uma certa instabilidade para o próprio caso Banco Master. Então, fica difícil para quem está lidando, quem está na linha de frente da investigação, acaba, enfim, se tornando algo um pouco mais confuso, uma instabilidade justamente nesses novos capítulos que vão surgindo acerca desse caso aí que está, desde dezembro, repercutindo muito, e é o grande caso de momento no cenário brasileiro, né? Exato. E para a gente fechar e complementar essa informação, justamente esse vai e vem entre as instituições atrasa muito o caso. Primeiro começou com o TCU, os ministros do TCU tentando reverter a liquidação, agora o STF, através do ministro Dias Toffoli, interferindo nas provas, depois recuando. Então, de fato, ainda tem muito a acontecer, mas fica nesse vai e vem das informações.